E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar no pretenso Jesus que apareceu na África. No mundo inteiro aparecem líderes pretendendo ser alguma coisa na religião. Mas, ultimamente, tem aparecido pessoas que pretendem ser o próprio Jesus. Eu me lembro daquele apóstolo do 666 de Porto Rico, que apareceu dizendo que era a reencarnação de Jesus. Graças a Deus ele já morreu, mas outros e outros aparecem, existem muitos outros que arrogam para si essa pretensão. Está aparecendo um lá nas Filipinas, dizendo também ser um apóstolo, que é a reencarnação de Jesus, que é o enviado de Jesus. Tem aparecido muitos que pretendem ser o profeta exclusivo de Jesus, o Maomé cristão. Existem outros que dizem mesmo ser a própria reencarnação de Jesus. E outros dizem que são o Jesus aqui na Terra. Aqui no Brasil tem aparecido aí, nem sei por onde anda, o tal de Henri Cristo. É um sujeito que se enriqueceu, ele tem muito dinheiro. Ele cobra para se apresentar e falar das bravatas dele, dizendo ser Jesus. Mas agora apareceu na África e o que me impressiona é que essas aparições enganam pessoas incautas, mas nunca os crentes, porque o Espírito Santo está em nós. Mas a Bíblia diz que o diabo tenta enganar e, se possível, até os próprios eleitos. Jesus disse que 2 sinais estariam entre os muitos que caracterizariam o fim dos tempos, ou o início do fim. E esses sinais nós já estamos vendo. Um deles é a aparição de falsos profetas no meio cristão. Isso é o que mais existe. Basta você ligar a televisão, você vai ver aos montes. Na internet também. E não pense que o YouTube, Google e esses super programas de internet, quando oferecem a oportunidade de você ver alguma coisa, em geral é só você começar a entrar que eles já vão jogar aos montes, de acordo com o seu interesse, eles vão jogar um monte de outras opções. Normalmente, esses donos desses aplicativos, quem faz e os critérios que eles usam, não tem nada de cristão. Eles vão jogar aquilo que viraliza, que o povo gosta de ver, de ouvir. Por isso, os falsos profetas cristãos sempre viralizam. Eles aprendem a falar o que o povo quer ouvir, o que desperta interesse. Eles sempre fazem sucesso, porque eles cresceram fazendo sucesso, eles correram atrás de sucesso, o Deus deles é o sucesso. E por isso eles fazem sucesso, ganham dinheiro em consequência e estão sempre continuando na mesma direção, enganando os cristãos com falsas doutrinas, heresias que eles dizem ser propriedade deles, que receberam diretamente de Deus e vão enganando uma multidão de crentes. Hoje, o Brasil tem, como os Estados Unidos, perto de 20% de desigrejados. Não são desviados, são pessoas que se dizem crentes, porém não estão ligadas a uma igreja. É muita gente mesmo que se diz crente
e não estão ligados a uma igreja, mas estão ligados na internet, no YouTube e acompanhando esses falsos profetas. Por que falsos profetas? Eles podem ser cristãos de verdade, mas eles arrogam a pretensão de terem recebido uma revelação especial de Deus, que é a coisa mais importante para a vida dos cristãos, e saem a pregar isto com toda arrogância, e as pessoas acreditam. E multidões acreditam, e sempre multidões incautas de ovelhas sem pastores vão acreditar. Principalmente aqueles que estão desigrejados e, eu considero a mesma coisa, os que estão em uma igreja grande, massificada, mas não estão ligados a ninguém. É muita gente que está em uma igreja empresa religiosa, uma igreja grande, massificada, toda organizada como uma empresa, mas a pessoa não tem ligação pessoal nenhuma. A pessoa pode viver do jeito que quiser, em pecado, do jeito que for, que ela vai continuar o caminho dela e ninguém vai notar isto. Isto não é igreja, isto é uma empresa religiosa, uma religião. E igreja é um corpo de pessoas que têm compromisso umas com as outras. E eu considero, então, a mesma coisa, o desigrejado oficialmente como o membro de igreja que é ovelha sem pastor dentro de uma igreja grande. Essa gente vai alimentar as viralizações e visualizações dos falsos profetas na internet. Eles vão correr atrás dessa gente. O meio evangélico está cheio de heresias, falsos profetas se enriquecendo com o evangelho, viralizando. Pois é, esse é um dos sinais que Jesus falou. O outro é o aparecimento de falsos cristos, e isto tem acontecido. Em princípio, não engana crentes. Mas eu perguntei a um irmão, nosso embaixador Sebastião Neves, e perguntei o seguinte: como é o evangelho na África? Porque ele conhece a África com a palma da mão dele. Eu perguntei como é o evangelho na África. Ele disse: meu irmão, em resumo, você sabe como é no Brasil? Sim, sei. Pois é, lá é muito pior. É muita bagunça. Pessoas que não têm Bíblia, não leem a Bíblia, não sabem ler. Pessoas que se dizem crentes, cheios de doutrinas, várias famílias. É uma prática terrível. E se dizem crentes. As igrejas aceitam de tudo lá. Eu fiquei estarrecido quando eu soube daquele espírita. Hoje ele é um líder espírita, um feiticeiro bem badalado, que tem um monte de seguidores, pastores. Pastores batem a porta dele para pedir a Satanás, que ele peça a Satanás para encher a igreja deles. Eu fiquei estarrecido com isto. Ele diz que são muitos, milhares, e ele ficou chateado com esses pastores porque não pagaram a ele, pastores que foram pedir conselho e tal, e ele estabeleceu um preço, ele encheu a igreja desses pastores e eles não pagaram. Aí ele ficou chateado por causa do pagamento, não pela incoerência desses pastores, não. Mas agora eu vejo uma reportagem que também achei muito interessante e estarrecedora. Para mim, ela é estarrecedora, esta mensagem, que é a seguinte: pastores evangélicos africanos dizem ter encontrado Jesus Cristo e o levam às igrejas. Um homem branco, uma certa estatura, deixou o cabelo crescer, meio alourado, barba, e se vestindo com uma túnica branca, uma espécie de manta azul em cima, começou a andar pelas ruas e se dizendo o Cristo. E esse pastor do Quênia teria encontrado Jesus nas ruas desse país africano e o levou para sua igreja para ministrar
na sua igreja. Então eles tiram fotos mostrando essa situação. E neste evento interdenominacional na cidade de Kiserian, que fica a cerca de 25 quilômetros a sudoeste da capital do Quênia, Nairobi, é que as coisas aconteceram. Num grande evento, ele estava lá, falando e tal, dançando no meio do povo, não revelou a identidade dele, diz que é Jesus descido do céu. E ele aparece em várias outras situações e pastores o têm convidado para ir para suas igrejas. Bom, o que me estarrece é isso, o nível espiritual dessas igrejas, com pastores desse tipo, pegando um sujeito que deve ser um doente mental, um sujeito aí desequilibrado mentalmente, que se fez passar por Jesus, vestiu uma roupa parecida e está fazendo sucesso. Que isto exista, eu sei, os hospícios, esses hospitais psiquiátricos, eu já visitei muito isto. Existem muitas pessoas que dizem de tudo, inclusive que dizem ser Jesus. Agora, igrejas aceitarem, acreditarem e levarem um cidadão desse para ministrar, isso é abominável. Pois é, só para você saber da realidade em nossos dias. E a Bíblia diz, coisas piores ainda virão e você verá coisas piores ainda. Prepare-se, a volta de Jesus está muito próxima. Web Rádio Ramá. Só Jesus. Seminário